hoje, quando a gente fala em rede social, nada mais é do que saber da vida das pessoas, não só das celebridades, mas das pessoas pela internet, por essas plataformas, esses aplicativos. Antigamente já existia isso, eu não estou falando de tão antigamente assim, que eram as colunas sociais dos jornais e revistas. E eu estou hoje como uma pessoa, convidado, que migrou dessa história de coluna social, glamour das colunas sociais, hoje para as redes sociais, fazendo colunismo nas redes sociais. Eu posso te chamar de digital influencer, Arnaldo Tadeu Campos? Deus que me perdoe, você não faz essa loucura comigo, pelo amor de Deus. Mas você é um influenciador hoje. Não, ninguém influencia Se você nada. usa as redes sociais para fazer o colunismo social, você virou um colunista social então, e influenciador. Que digital influencer, igual você falou, as pessoas que o seguem são Maria vai com as outras. Todo mundo influencia a vida de todo mundo. Fala sério. Eu sou jornalista e uma das coisas... Primeiro, boa noite, né? Pelo amor de Deus. Né? Eu adoro já começar direto. Eu quero fazer uma pergunta. Essa coisa de ficar cumprimentando, cai engajamento. Qual é a câmera da verdade? Qual que é? Alguém pediu para você ser entrevistado já? Ou foi só eu? Olha, já. Porque eu pedi. Mas assim. Eu pedi para ser entrevistado. Eu vou dizer mais sutilmente que você. Houveram pedidos mais sutis, sabe? Assim, olha, eu estou à disposição também. É gostoso, né? O dia que eu for. Esses dias uma pessoa encontrou comigo. O dia que eu for no seu programa, eu vou contar. Mas quem foi que disse que eu vou te convidar? Cheguei para ela. A câmera para pedir voto é essa? É, essa para pedir voto. Cheguei para ela, eu falei, escuta, pelo WhatsApp, porque a gente é moderno. Você não vai me convidar para o podcast, não? Estou esperando. Pensei que eu fosse o primeiro, né? Mas tudo bem, deixei. É Cirilo, né? É, o Marco Cirilo. Falei, deixa o Cirilo ir e tal, não sei o que e tal. Porque eu estou muito feliz. Eu estou muito feliz. Estou muito feliz. Eu também. E eu imagino que há um estranhamento de algumas pessoas. Tenho gratidão em a nos você. ver, mas nós, quantos anos, Arnaldo? Aprendo com você. Se hoje eu estou... se hoje nós estamos no Facebook, YouTube, Instagram, digital. TikTok, a gente agradece a você, porque a Lu chegou para mim uma vez e falou assim, muda para o digital. Eu falei, eu não sou de modinha. E eu ainda falei assim, inclua nem falei muda, inclua o digital. Falei, gente, e não foi uma conversa tão amigável assim, não, porque foi uma briga nossa. Foi uma briga. Na casa do Beto, chefe de cozinha. Pelo amor de Deus. Isso aí é modinha, é igual, lembra do Orkut? E o Facebook, Instagram, vai tudo embora. Eu sou tradicional. E eu briguei e falei, não, sabe, não é. Aprendo com você, aprendi muito com você. E talvez depois desse nosso bate-papo aqui, o povo já não chama, agora que não vai chamar mesmo. O azar deles que quando eu morrer não vai ter nenhuma imagem para mostrar assim, você entendeu? Porque... eu não dou entrevista para ninguém. Na TV eu ia para poder tapar buraco. Tipo assim, ai Arnaldo, faltou o entrevistado do Nossa Tarde. Dá para você vir aqui? Aí a tonta ia lá e dava entrevista. Depois o Danilo começou aí e virou apresentador. Aí virou, mas aí eu ia com prazer, mas para tapar buraco do programa dele também. E desculpa, mas... nossa, o que eu vou falar aqui agora, você é cancelado que fala, né? Arnaldo, você inventou o cancelamento antes de rede social através do existir, antes de cancelamento ser uma palavra, mas a história de ficarem com raiva de você pelo que você escreveu ou disse é muito anterior à internet. Então, por exemplo, desculpa falar, mas, por exemplo, eu estou com 63, eu não vou dar entrevista por dar entrevista. Ah, mas você não quer botar azeitona na empada dos outros? Não, eu divulgo, eu faço tudo tal, mas eu não quero. Aquela câmera ali, a única pessoa que eu pedi e que eu faço questão, que tem nível, desculpa, para me entrevistar é Luciana Gomes. Você se entrevistaria? Você iria numa entrevista com você, sabendo o tipo de pergunta que você faz? Iria. Iria. E você pegaria mais leve ensaio, com você? Até hoje eu me ensaio. Não, eu ensaiei para vir aqui. Ah, é? No trânsito, assim, hoje à tarde, quando eu saí do shopping até para casa, a Luciana Gomes, igual uma entidade, estava do meu lado. Tá. Eu virava e respondia, olha, Lu, porque assim, porque assado, e não sei o que. Então, friozinho na barriga, estar do outro lado. Aqui, ó, tô arrepiado, claro. Porque é você, Luciana. Porque é você. Você não sabe o tamanho que você é. Você não sabe o que você representa, você entendeu? Muito obrigada, Arnaldo, pelo respeito, porque, afinal de contas, nós temos uma história
de muitos Por favor, anos né? juntos. Pode até não gostar da gente, Se mas estivéssemos só nós respeitem. dois aqui, eu ia dizer assim, nós temos uma história de muitos anos juntas. Juntas. Porque essa é a nossa brincadeira de falar no feminino. Verdade. Mas quando eu comecei em rádio, antes de eu começar em rádio, ainda com ali 14, 15 anos, eu já me interessava pelo jornalismo e você estava começando os primeiros drops. Literalmente, 1980. né? Você estava começando os primeiros drops. Verdade. E eu já via você e falava assim, gente, ele escreve no jornal. E ele é tão novinho e ele escreve no jornal. Que legal. Já frequentava Grêmio. Já. Né? Inclusive, por exemplo, muita gente fala assim, fulano de tal vai começar no Jornal Diário. Cuidado, hein? Eu falo, ai, coitado, deixa começar. Aí eu fazia, tipo assim, como é que fala quando a gente faz? Bolão. Eu falei, não dou um mês, não dou 2 meses. Quando eu fiquei sabendo que Luciana Gomes ia escrever o plural com fotos de Cornélio Júnior, aí eu caguei, né? Falei, puta que pariu. Pode falar? Nós estamos falando dos anos 90, Falei, 2000. Fudeu, porque a Luciana é a única que me pega, é a única que tem condição de acabar comigo. Porque você sabe que é assim, né? Nós temos muitas histórias juntos. Como que você começou e por quê? O que te levou tão jovem, porque você começou também com 16, 17 anos. O que te levou tão jovem a querer fazer colunismo social? Ou nem era essa a sua intenção? Olha, é uma história que para eu chegar, eu tenho que contar uma historinha. Por exemplo, eu nasci... Temos esse tempo, tá? Fica à vontade. Minha família é toda de Barretos, tal, mas eu não nasci aqui. Meus pais se casaram, foram para Monte Alto para São Paulo, e eu nasci lá em 62. Aí eu fui crescendo, tal, infância normal, tal, só que eu ia para a escola e o meu ônibus que eu pegava, se eu não descesse no ponto, ali no City Lapa, tal, eu ia embora e eu ia para o Sumaré, tal, e eu matava aula na TV Tupi. Porque devia ser extremamente interessante para uma criança frequentar bastidor de TV. E você podia entrar? Não, como depois de um plateia? certo ponto eu falava... Oi? Eu já entrava, um dia eu estava na fila, falou, fila do pagamento, eu ali. Falei, nossa, mas eu não fiz nada. Eu ia todo dia matar aula na Tupi. Para ver programa de auditório? Para ver como é que era, como é que monta. Mas não tinha um controle de crachá, de... Mas depois eu peguei amizade. Você pode ser amigo do dono, mas se você não for amigo do porteiro, não rola nada. Você tem que ser amigo do porteiro. Eu falo isso até com a festa do peão. Não é? É verdade. Eu chegava lá, opa, corre porque o Clube dos Artistas está começando. Corre que o almoço das estrelas está sendo servido. Você começou aí ficar na portaria conversando? Não, isso foi no primeiro dia. Ah, é? Aí já entrava direto, não tinha crachá, naquela época não tinha nada. Então eu via, por exemplo, a Kate Hansen. Olha, eu vou gravar uma cena agora, você não quer ver? Eu ia, que ela estava ali. E ficava quietinho atrás das câmeras. Ficava quietinho, mas observando tudo. Eu olhava para cima, eu via aquela iluminação e eu falava, umas câmeras pesadas. Eu falei, eu quero isso, você entendeu? E eu via tudo, a parte técnica. Quando é que seus pais descobriram que você estava matando a aula? Quando eu repeti. Quando a diretora chamou, falou, olha, ele não tem frequência. Não, mas ele vai, né, na aula, tal, não sei o quê. E eu era tão, assim, caprichoso, que eu tinha educação física, eu pegava, baixava a calça e sujava de terra. Como é que foi, Arnaldo, hoje? Nossa, mãe, joguei bola, coitada. Imagina, fecha o olho, está chamando... vamos fechar o olho e imaginar o Arnaldo jogar bola. E você está chamando de caprichoso, você era safado, safado, né? Sem vergonha. Safadinho, né? Criança safada. Eu não queria isso, eu não queria estudar. Aí eu ficava olhando, ficava vendo aquelas coisas tal, e aí de lá foi um pulo, por exemplo. Aí eu quis conhecer a Bandeirantes, lá no Morumbi, aí eu ia na Praça Marechal Deodoro. Mas voltou a frequentar a escola? Não, assim, não passava. Levava com a barriga. Passava porque minha mãe ia lá, conversava, ficava com dó e me passava. Naquela época repetia, hoje não repete mais, né? Hoje é uma farra do boi. Aí, Tupi para mim, eu não queria mais Tupi, né? Eu já vi que estava falindo e tal, falei, vou migrar para Globo, olha que louca. Eu ia na Praça Marechal Deodoro. O estúdio da Globo era assim, antigamente era o Silvio Santos que fazia, então era um auditório. Imagina o Cine Barretos, plateia, palco. Aí o Silvio Santos foi embora, foi procurar outro caminho, aí a Globo comprou aquele prédio e o cenário, ele arrancou umas 20 fileiras de cadeira e ele fez o cenário em meia-lua. TV Mulher,
o nicho do Clodovil, da Marília Gabriela, da Você Marta viu isso de Suplicy, perto? tudo eu vi construindo. O Marília Gabriela tinha show dos shows, video show, então aí eu subia, eu fiquei amigo, tinha facilidade. Não sei se você lembra, Irede Cardoso. Eu lembro. Lembra do nome, obviamente. PT, ela que criou TV Mulher. Não ela a conheci pessoalmente, estudo, eu tenho livro da TV Mulher. Incrível. Eu sou apaixonada pela Marília Gabriela. Pela Marília, disso, eu sei, né? Aí, a Irede me levava para tudo quanto é lugar. Falou, olha, é assim que faz, é assim que não faz, olha, não sei o quê. E eu comecei a dar palpite. Tipo assim, por exemplo, em vez de colocar esse microfone aqui, Irede, coloca ali, ó. Nossa, é verdade, não sei o quê. Eu acredito que se eu ficasse em São Paulo, eu ia, sei lá, eu ia virar alguma coisa lá, você entendeu? O crachá, pelo menos, você ia ganhar, né? Com certeza. Na Globo não tinha crachá também. Naquela época, né? Mas quando passou a ter, você já teria os direitos ao seu. A minha entrada na Globo, eu sempre comi pelas beiradas, assim. A minha entrada na Globo. Fala de novo essa frase. A minha entrada na Globo, coitada, sonha, Alice, né? Não paga nada. E por que veio para Barretos? Por que a tua família resolveu voltar? Deixa eu acabar de contar um negócio aqui, peraí. Aí, por exemplo, um momento, por favor. Arnaldo, desculpa. Olha o cinismo que eu vou falar isso. Desculpa te interromper. Imagina, eu estou acostumado, eu faço isso com todo mundo. Olha, nesses brancos, faz multishine. Daqui a pouco. Eu quero ganhar aquele negócio que não precisa passar roupa. Você quer um daquele? Eu te mando da sua casa. Hoje eu estou com o flotador aqui, mas eu te mando esse da tua casa. Eu quero aquele lá. Aí... nossa, esqueci, Luciana Gomes. Aí você, se tivesse continuado, você acredita que teria que trabalhado ali. Tá, então eu ficava ali e tal, não sei o quê. Meus pais descobriram que eu gostava de televisão, de comunicação, porque meu pai comprou uma TV, Telefunken, 26 polegadas, a única TV a cores da rua. Quando desceu a Mesbla, quando entregou... Nós estamos falando de década de 70? 70. Quando a Mesbla entregou ao caminhão, a rua bateu palma, ficaram olhando, tiraram foto, aquelas maquinonas, porque era TV a cores. Meu pai comprou, acho que em 65 vezes. A televisão estragou, ele estava pagando ainda. Aí tem um caso, minha mãe chegava e falava assim, vamos desligar, porque vai desbotar. Eu acreditava, você entendeu? Que então eu e a Arlete ficava quietinha, assim, a mãe mandou só à noite para assistir. Mas não era todo o programa que era a cores. Não era, ainda a televisão ainda não tinha uma grade, né, toda colorida. A TV era isso, a caixa era 2 vezes mais e vinha o desenho de um tubo na caixa. Eu peguei, recortei o fundo, peguei 2 cadeiras, coloquei a caixa da TV aqui e eu entrava embaixo e falava, muito boa noite, começa agora nosso programa, hoje eu vou falar do tempo. Aí eu peguei cartolina, fiz um solzinho e com chuva. Hoje está chovendo em São Paulo, mas amanhã... Para quem, Arnaldo, nessa época? Para minhas primas, tadinha. Não, Arlete não. Minha Arlete trabalhava. Minhas primas, Márcia e Denise. Elas ficavam assim, assistindo tal, e não sei o quê, e eu apresentava o programa. Aí, estava naquele auge, São Paulo, Play Center, Cine Comodoro, e todo mundo ali e tal. Meu pai me chega e fala assim, seguinte, sabe aquele terreno que seu avô Ivo deixou para sua mãe de herança? Eu falei, sei, vamos construir uma casa e nós vamos mudar para Barretos. Bicha de Deus. Teu sonho foi pro chão. Bicha de Deus. Falei, não acredito. Aí eu falei, bom, demora muito para construir uma casa, 1 ano, né? Ainda mais sem dinheiro. Falei, então, vou esperar. Menina do céu, a casa foi num raio, mas num raio. Menos de 1 ano. Ficou pronta. Aí eu tive que vir antes para Barretos, porque foi uma época que não tinha vaga nas escolas estaduais. Meu pai, coitado, me matriculou no Soares de Oliveira. Né? Mais que uma escola, uma lição de vida particular. Aí eu vou dar um gancho depois, você me lembra disso daí. Eu estudava, por exemplo, com a nata da nata aqui de Barretos, do Soares. Com a sociedade barretense. Científico. Aí, eu só sei que a história da mudança veio meu pai, minha mãe, Arlete e eu e minha mãe veio chorando de São Paulo a Bebedouro. Você chegou odiando Barretos? Detestando. Aí eu peguei, quando eu vi a placa, limite do município, Bebedouro Barretos, virei para minha mãe e falei, mãe, não tem jeito, vamos parar de chorar. O olho estava assim já. Aí chegamos, aí a casa era novinha, bacana. Isso a casa na 3 já? Na 3. Aí eu ia ter, meu pai... Perto da casa da Furné, a Furné mora lá perto. O meu pai, muito, acho que era psicólogo, eu não sabia, falou...
você vai ter um quarto só para você, que antigamente dividia com o irmão, só para mim. Falei, meu Deus, eu vou ter um quarto. Então isso... Começou a compensar. Compensou, deu uma maquiada. Vim para Barretos. Aí eu fiquei socado no Soares de Oliveira. Mas era um bom colégio. Não, é maravilhoso, bom para quem estuda, para quem gosta de estudar. Aí, primeiro dia de aula, vamos se apresentar você. Oi, meu nome é André Ribeiro de Mendonça, meu pai é o Ari, prefeito. Você, meu nome é Ari Mussi e meu pai é pecuarista. Meu pai é juiz, meu pai não sei o quê. E você? Oi, meu nome é Arnaldo Tadeu Campos, meu pai é torneiro mecânico. Aí a classe imagina, bullying não existia, mas eu sofri, todo mundo riu. Imagina, prefeito, médico, doutor, tal, e de repente eu falei, mas eu... Filho de operário. Eu não podia mentir, ele era torneiro mecânico. E você tinha orgulho disso? Tinha. Do seu pai? Porque tudo que... Nunca passamos fome, talvez eu devo ter passado necessidade de comprar algumas coisas. Vontade. Mas fome... fome não, mas, por exemplo, teve uma vez que eu falei, mãe, eu não aguento mais de comer, estou ficando amarelo, tanto comer ovo frito. Ela falou, uma semana comendo arroz, feijão e ovo frito. Depois eu fiquei com trauma, eu não queria comer ovo frito, mas de jeito nenhum, hoje eu adoro. Então, fome eu não passei, não posso falar que eu passei. Vontade, né? Necessidade não, só aquela vontade, ter uma comidinha melhor, uma coisa. Por exemplo, aqui em Barretos, eu queria uma calça Fiorucci, meu pai podia dar uma West Top. Aí eu lutei para ter a tal da Fiorucci. Uma bobagem, né? Uma bobagem. Que bobagem, nossa. Até hoje eu acho isso uma bobagem. A gente comprava nas Pernambucanas. O que tinha nas Pernambucanas a gente podia usar. Aí, ó, tá vendo? Porque pagava em 12 vezes. 12 vezes. Aí eu fui cair num mundo que não me pertencia. Por isso que eu bato na tecla. Eu vivo da sociedade, eu não vivo na sociedade. Eu não tenho perfil de sociedade, eu não sou fazendeiro, porque aqui em Barretos é assim, Luciana do quê? Gomes. É de que família que você é? Você é filha de quem? Tá, você é dos Gomes, lá da fazenda? E eu já cortava, não, meu pai é pobre, minha mãe é pobre, nasceram no frigorífico, minha mãe trabalhou na gelatina, meu pai tinha apelido de porquinho, porque ele trabalhava sujo na mecânica do ângulo. Então eu já cortava. Só que o meu meio, os meus amiguinhos, os meus colegas... Eram pessoas de sobrenome. Ricos. Aí eles falavam entre si, não, porque hoje, férias era um tormento, né? Nossa, Disney, voltei da Disney, olha esse tênis All-Star, eu comprei lá e não sei o quê. Numa época em que Disney era muito distante da maioria das pessoas. Porque hoje... Qualquer pessoa não, mas uma pessoa que se programe, que tenha seu salário e se programe, paga em 20 vezes e consegue chegar em Disney. Você lembra de navio? Sim, da minha infância. Saía aqueles tijolinhos no Estadão à vista, tanto. Hoje você paga em 12, 40 vezes. Hoje qualquer um mesmo vai em navio. Aí eu via comentário assim, não sei o que. Eu falei, nossa, olha só, hein? Eu tinha 16 anos, 16 para 17. Falei, nossa, podia ter um lugar para contar essas histórias, né, para o pessoal. Aí eu peguei todos os jornais da época, que não eram muitos, era o Diário, Correio de Barretos, Jornal de Barretos, Mini Jornal, e mais alguns que saíam, assim, até hoje acontece, né? Você faz só 10 para receber da prefeitura e joga fora no lixo, aí por aí vai. Aí eu peguei, não sei porquê, eu bati no jornal Cidade de Barretos. Falei, nossa, no Diário tinha Maria Badia Informa, e só. E no jornal Eu acho que você está falando de uma época que nem tinha Jornal de Barretos ainda. Não, o Jornal de Barretos ele é um pouquinho mais era recente. Jornal, o único jornal diário era o O Diário de Barretos ainda, né, do Grupo Monteiro. Aí eu peguei um dia a pé, saí da Avenida 3, fui reto, fui lá no Manuel Ribeiro da Silva Neto e o Zezé da Câmara, que eram donos do jornal. Lembra do Boscar? Lembro. O Boscar trabalhava lá. Pegava com pinça assim, escrevia o linotipo. Eu lembro do linotipo, eu era criança, eu lembro. Foi pequena sei até hoje. Pequena sei Aí eu cheguei, é bullying isso? Não. Aí eu cheguei, bati lá, bati não, que estava aberta, era a porta de ferro. Falei, oi, tudo bem? Eu estava vendo o seu jornal e você não tem coluna social. Falei, realmente não tem, porque a gente está até procurando. Eu falei, então, você achou a pessoa? Ele falou, olha, faz o seguinte, dá o teu MTB,
Eu falei, registro profissional. Que é isso? Ele falou, você não sabe? Você não é formado? Eu falei, não, estou fazendo no Colegial Embaixador Macedo Soares, porque eu repeti do Soares, aí eu fui para o Colégio São José, que era pagou, passou, e eu repeti lá, você acredita? Eles escolhem 10 pessoas no Brasil para bombar, para não ficar muito assim, para o MEC não descobrir. E eu falei, gente, mas eu paguei. Por incrível que pareça, eu paguei. E eu repeti no São José. Devia faltar muito também. Não ia. Você só mandava o dinheiro. Só que eles escolheram, você não está entendendo. 10 pessoas no Brasil para maquiar para o MEC. E a coitada aqui foi... E aí você foi para a escola pública. Aí eu fui Quando você foi ser colunista social, você já estava na escola pública. Mas não perdeu o contato com os amigos ricos. Não perdi. Aí eu já ia no adolescente, Grêmio, jovenzinho, nem tanto já. Aí eu ia no Grêmio, frequentava tal. Aí o Boscar pegou e falou assim, o Manel falou assim, por mim está contratado. O Zezé falou, para mim também. Aí é Luiz Carlos Soares de Oliveira, né? O Boscar, né? Eu não sei porque eu não sei o nome dele. É Luiz Carlos. Ele falou, eu vou te dar umas laudas. Lauda, para quem não sabe, é um papel. Sulfite. Na época era de papel jornal. É um papel sulfite, com umas tamanho marcas, A4 que a gente fala. Umas marcações. Falou, um tufo assim, leva, escreve, vamos soltar domingo a sua coluna. Vou colocar Tadeu de Campos. E se o povo gostar, você continua. Aí já se vão 45 anos, né? Eu falei, quase 50 anos de colunismo social, pelo menos aí, ele tem. Alguma coisa me dizia que eu falava, tá bom, mas não tá, eu quero voar, eu quero fazer mais coisa. Aí eu comecei a olhar a impressão do Correio de Barretos, do Floresval Silva. Do Floresval. O Carrapicho. Carrapicho. Famoso Carrapicho. E você lembra que a qualidade das fotos, do papel, o jornal era branquinho, o jornal Cidade de Bahia era feito bem assim artesanalmente. No papel jornal, que é o linha d'água, que eles sabem que é muito mais barato. E o correio era feito em Rio Preto. E vinha cheiroso e tal. Eu falei, eu quero isso. Aí conversei. Só porque era mais bonito? Só porque era mais bonito. Você nem media popularidade, penetração na sociedade? Não tinha essas coisas. Era visual. Visual. Você sempre foi um homem de imagens? Sempre. Eu falei, não, eu nem pensei, deixa eu fazer uma pesquisa, não. Aí eu fui para lá, uma vez por semana, me deram 2 páginas. Foi a primeira... foi naquela época já que você começou a ter 2 páginas? Não, eu vou te dar 2 páginas, os nenê, o Floresval. Por isso que até hoje você é espaçoso. Por isso que sou espaçoso. Agora você tem uma internet inteira, Agora tem uma internet inteira, você tá vendo? E aí eu comecei a escrever lá. Aí, nessa época, eu comecei a frequentar, agora você vai chorar, eu comecei a frequentar o programa da Tina Neves. A Tina. A Tina, eu era... espectadora, né? Eu era audiência da Tina e eu ligava para a Tina para pedir música da casa da minha amiga Mara, porque na minha casa não tinha telefone. Então a gente ia ou pro orelhão, gastar um monte de ficha tentando falar com ela, irmã do Dino Neves, né? Dino. Eu morava em São Paulo, eu descia no orelhão, comprava ficha e ligava no programa do Luiz Aguiar, que recentemente faleceu. Agora. E eu ganhava tudo. Olha, o que a gente ganhou, tinha um guarda-roupa cheio de cesta Enemaru. Para tingir cabelo. Eu usei Enemaru para alisar cabelo. Eu ganhava tudo. A minha mãe tingia, eu alisava. Eu ganhava dorminhoca, aquelas que fica assim, que você abre o zíper e bota a camisola nela. Horrível. Ganhava todos esses brindes, porque eu ficava ligando. Aí eu vim para Barretos e eu ia todo dia assistir a Tina. Gente, a Tina Neves, para mim, foi assim... tudo. Foi minha inspiração. Uma referência. Uma voz lindíssima. O cabelo, lembra o cabelo dela? O cabelo, e ela chegava moderna para a época, super até moderna. Acho que até hoje, né? O programa chamava Mulher é Quem Manda no Rádio. E eu falava, meu Deus, já pensou? Foi uma referência também para mim. Eu não queria ter um programa que chamava A Mulher é Quem Manda no Rádio, né? Até hoje eu acho que é difícil ter um programa desse, né? Aí eu ficava Mas mandava, Arnaldo, porque quem ouvia rádio o dia inteiro eram as mulheres. Eram verdade. Quando eu entrei em rádio, eram as mulheres. Eu não sou muito ligado à pesquisa, mas, por exemplo, o Danilo, que é bom nisso, ele viu, a mulher é que mais assiste o programa, é que mais... Então, é a influência, de novo, olha a palavra, influência na programação era completamente feminina. E a mulher que decide também a compra. O dinheiro pode ser até do marido, mas quem decide... Isso já não existe mais também. O dinheiro de algo não existe. Mas é ela que domina, ela manda. Acho que o homem aceita para parar de encher o saco, você entendeu? É machismo agora. Agora você vai ser cancelado de novo. É isso, Lombardi?
Não sabia o medo de dormir no sofá em casa hoje. Aí, Lu, a Tina Neves falou assim, ó, poxa, você gosta tanto, por que você não fala com o João Monteiro? Eu falei, mas onde eu acho esse homem? Ele falou, aqui em cima, era no Tedesco, na 17. Na 17 ainda. Mas o Monteiro, hoje eu vejo que não era arrogância, não era metido, é porque... Culpado. Ele descia com aquele jornalzinho embaixo e pegava o carro dele e ia embora. Aí foi a transição que mudou para a Praça João Valdo. Número 1. Eu saía de casa a pé, passava em frente do Estrela, tal, ia lá e ficava esperando o Monteiro chegar. Monteiro chegava, ele e a Dilma. Colocava um Fusca branco na descidinha assim. Monteiro. Todos os carros eram da Volkswagen, todos brancos. Monteiro, filho, fale com a Dilma, eu não posso agora que eu vou fazer o Sabe Tudo. E esse português correto, fale com a Dilma. Incrível, né? Você sabe que eu tive uma emoção, até postei, uma emoção muito grande no começo desse ano. Foram os dois lá em casa, com o Fábio, o motorista, marido da jornalista Esther Couto, filha de Elias Couto. Olha como as coisas, né? Apareceu lá em casa com os dois para me entregar a agenda da Rede Vida. Porque a tradição que ele tinha... Você sabe que foi isso? Você sabe o que é isso? A tradição que ele tinha antes de estar com a consciência prejudicada como ele está hoje, eles continuam mantendo para dar a ele uma rotina muito parecida com a que ele tinha. Você sabe o que você ganhou? Que Fernanda Torres que nada. Você ganhou um Oscar. Lembrar de mim, você ganhou um Oscar. E a Dilma dentro do carro. A Dilma dentro do carro. A última vez que eu tive com o Monteiro, eu morava no sítio, na mesma rua que ele. E do meu lado da minha casa, passava um era outro, era o Edson Vini, o delegado. Eu vi pelas câmeras tal, que o Monteiro, eu falei, o que o Monteiro está fazendo aqui? Bateu lá em casa. Ele não me reconheceu naquela época já. Ele falou, filho, onde que é o Edson Winning? Eu falei, vou te levar lá, é aqui. Aí ele abraçou, pegou no meu braço. Já estava com dificuldade de andar. Muita. E a cabeça, né? Ele falou, você sabe quem eu sou? Eu falei, João Monteiro de Barros Neto. João Monteiro de Barros Filho, eu trabalhei para você, tal, não sei o quê. Ah, nossa, não lembro. Vou te contar a minha história. Contou a história... 100 metros, ele me contou a história a passos... lentos. A história quando ele comprou a rádio, que ele tirou empréstimo, que ele pagou, e eu ouvi. Foi a última vez que a gente teve contato. Foi minha primeira assinatura em carteira, meu primeiro patrão. Assinatura e dele. Muito correto como patrão, pagava em dia, tudo sem. Aliás, até hoje. Hoje está o Marcelinho lá no comando, né? São muito corretos. Aí, Arnaldo, nós estamos falando de década de 70, quando você foi lá para a rádio. Aí, por exemplo, eu sou muito amigo da Magda Benincasa. Eu também. Só que ela sumiu, eu não sei onde ela está, ninguém sabe, ninguém viu. De Gêmeos. Ela é a avó de Gêmeos. Aí a Magda trabalhava lá, fazia tudo, tal, não sei o quê. Aí eu grudei na Magda, falei, Magda, ela falou, calma, não sei o quê, eu vou ver tal. Um dia toco o telefone em casa, nessa época tinha um telefone. Tocou o telefone. Mas a Magda continua trabalhando, tá? Me bate daqui a pouco. Ela continua trabalhando, serviços burocráticos muito sérios, mas a maior atividade da vida dela hoje é ser a avó das meninas, Aí tocou o telefone, ela falou, o que você está fazendo? Eu falei, eu estou aqui. Ela falou, vem para cá. Eu falei, fazer. Ela falou, o João Monteiro contratou um cara para dirigir as rádios e criar programas. E vem para cá que ele quer conhecer você. Menina do céu, aquele caminho foi o mais longo e o mais curto da história. Cheguei lá, falou, Marco Antônio vai te receber. Marco Antônio Siqueira de Matos. Trabalhei com ele em Ribeirão. Ele chegou para mim e falou assim, eu sei... Olha só a pretensão parte 1. Eu sei da força que você tem no colunismo social. Eu quero trazer o colunismo social do jornal para o rádio, através de drops. Aí ele começou, de hora em hora, drops, Sabor Barretos, com Arnaldo Tadeu Campos. Foi ele que deu essa frase. Olha, gente. Que virou um bordão que todo mundo conhecia na época. Sebastião Mizera, quando me conta... Aí eu já ouvia a rádio e aí eu era criança mesmo, Só que você não está entendendo. Ele fez todinho o programa. Ele começou com uma música, sabe aquelas músicas tipo anos 50? Tipo um Charleston. Ele pegou na vitrola, colocou a música e ele botava a mão assim, né? Parente do milionário Zé Rico. Falou assim, ele fazia assim, né? Drops, Sabor Barretos, com Arnaldo Tadeu Campos. Aí você entra e dá notícia. Mas o Arnaldo é pouquinho, tá?
Que é um Drops. É o Drops. Luciana Gomes fazendo sucesso com seu podcast, está pensando em ir para o Rio de Janeiro. Acabou. Falou, só que precisamos vender isso daí. Né? Precisa vender. Aí eu e o Neto saímos na rua e vendemos para a Relojoaria Esca, do Ângelo Salve Neto. O Ângelo comprou... Sem saber o quê? Sem saber. Comprou 5 patrocínios. A Relojoaria Esca apresenta Drops, Sabor Barris. Foi. Aí o sucesso foi muito. Aí eu fui abrindo por minha conta sozinho. Arnaldo, você passou 5 minutos. Falei, eu não tenho condição. Aí eu comecei a fazer entrevistas no programa. No próximo bloco, a Luciana Gomes vai contar como ela entrou. Aí segurava a audiência. O Neto adorava, a própria Monteiro elogiou, tá, ouvia, tá? Aí o Neto falou, vamos colocar de tarde? Aí a Lojas Baston, do Cláudio Baston, falou, quero patrocinar. Aí fechou. Eu tive patrocínio até da Riachuelo. Aí fechou. Deram 10 drops do dia inteiro na rádio, eu entrava. Foi quando eu te conheci, Arnaldo. Foi quando te conheceu. Daí eu comecei a conviver na rádio. Eu ia lá, eu ficava lá. Aí eu lembrei dos tempos da Tupi, porque aquele prédio do Joelvaldo, a Praça Joelvaldo, não sei como está hoje, mas era um templo para quem gosta de... Aquela rampa com os estúdios. Eu passava as minhas férias lá. Não, gente, o que era Eu passava as férias do colegial lá. Que era só aquilo? Lá, frequentando aquele ambiente. Eu podia vir de manhã, gravar e ir embora. A minha Tupi foi lá, tá? Foi lá, né? Eu gravava e ficava lá até meio-dia. Aproveitava, dava carona pro e assim, vinham os artistas divulgar os discos. Vinha. Você encontrava Chitãozinho Chororó no corredor. Você encontrava músicos famosos no corredor. Benito, eu lembro que uma vez eu vi Benito de Paula lá, fiquei emocionada. Porque eles vinham pessoalmente divulgar os discos. Era uma loucura. Aí, um belo dia, você entrava na rádio assim, aqui estava a Dilma, aqui tinha a Magda, ficava aqui, e de frente o Todo-Poderoso, o Monteiro. Um dia eu estou passando lá, filho, vem cá um pouquinho. Menina do céu. Tremeu. Diarreia que nada, né? Entrei, oi, senta aí. Você gosta de escrever, né? Falei, amo. Falei, a Abadia vai sair de férias e eu não tenho quem escreve. Você escreve? Falei, escrevo, claro. Falei, Monteiro, e salário e tal? Não, você não vai ganhar nada. É para cobrir as férias dela de 30 dias. Falei, ok. Falei, puta, eu estou ganhando Harvard, um curso de jornalismo de Harvard de graça. Comecei. Pretensão, parte 2. Arrasei, viado. Você precisa ver, arrasei. Telefone da rádio tocava. Fala pro Arnaldo, quem é esse cara? Quem é? Eu quero isso. Aí eu fui criando uma situação esquisita com a Abadia. Que o pessoal falou, que era gente, dama do colunismo. Pelo amor de Deus... Não deixa essa mulher voltar, ela é arcaica, é não sei o quê. Esse cara tá mexendo com todo mundo. Tá. Aí que vem. No positivo e no negativo. Também. Aí mexeu com tanta gente, inclusive com o Carlos Miziara. Carlos Miziara falou para o Marcelo Miziara, o irmão dele, que cuidava das mídias, falou, Marmeleiro, você vai lá no Monteiro e você vai comprar 3 páginas... e vai pedir para esse cara escrever para mim, exclusivo. Patrocínio do Grupo Joia, que na época tinha 12 lojas. Aí o Monteiro me chamou e falou, você vai ganhar tantos por cento, não lembro quanto, e você vai escrever patrocínio do Grupo Joia. Aí, na época, o Carlinho vendia uma marca, chamava Fato, com 2T. Aí o Marcelo, mais uma vez, Marcelo veio pronto já, com clichê, eu tenho até hoje. Você tem esse clichê? Tenho. Clichê até hoje. Era um losango, fato e a minha caretinha assim, né? E saía fato. E embaixo, as propagandas das 12 lojas do Grupo Joia. Para quem não sabe o que é clichê, antigamente a impressão era feita como se fosse um carimbo, né? Carimbo, era uma espécie de carimbo. Só que o carimbo hoje é de plástico. Para a máquina da gráfica, para a impressora da gráfica. E ali é que se imprimiam os jornais, né? E aí... foi um sucesso, tal. Fizemos coisas, eu odeio falar assim, eu fiz isso, eu fui o pioneiro, acho uma bobagem, mas eu vou contar por contar. Imagine, talvez se eu contar isso agora, você fala, ai, gente, que isso? Mas há quantos anos, Lu? 40? Nós estamos falando há 40 anos. 40 anos. Teve o Réveillon no Grêmio. Eu falei, Tininho, nós vamos tirar foto
o Deurinho. Tininho pai, lembra-se, né? Deurinho, Beto, vocês vão ficar com a gráfica aberta até de madrugada. Tirou foto, o Tininho ia na 17 no Que Foto, revelava num quarto escuro, pegava as fotos, levei no Deurinho. Para fazer o clichê. Dia 1º de janeiro, não sei de que ano. O povo estava chegando em casa bêbado, tal, do Réveillon. A foto já estava. A foto estava lá. Você não tem pra noção. época isso era moderníssimo. Você não tem noção. Aí a gente arrebentou, fazia desfile relâmpago na Tube e fazia... Na 14. E o marketing que a gente fazia na 14 era legal. Que eu chegava, por exemplo, para Tamires, gerente da maçã, passa o nome daquela... Vamos supor, chegava para a vendedora e falava assim... eu preciso de uma sandália, porque eu vou viajar para a praia, para o Guarujá, e eu quero uma sandália bem leve. Passava para mim. Luciana Gomes, chiquérrima. Se preparando para o Guarujá. Chiquérrima com a sua bolsa. Chiquérrima é uma palavra que você usou. A exaustão. Maridérrimo. Os outros... ao contrário de Maria Badia, que era nosso marido, né? Nosso marido. Usou a exaustão, chiquérrimo. Usou tanto que isso virou a sua marca registrada. O que é chique e o que é brega. Aí, a coisa cresceu tanto, olha como é que o marketing muda, que o pessoal, as dondocas, chegavam na Tube e falavam assim, eu vou comprar aquela... Já dava a nota pronta já. Olha, eu quero aquela blusa, porque por onde eu vou para Paris. E lá agora é verão, então eu quero uma coisa estampada. O Arnaldo está aí? O Arnaldo Tadeu Campos? Não, ele não fica aqui, ele fica lá em cima do Magazine Mulher, o escritório dele é lá. Fala porque eu mandei um beijo? Não sei quem é. Mas aí vinha papel, aquele papel de caderno universitário, todos escritinho. Com os nomes. Aí, me desculpa, mas eu vou ter que falar. Os mais riquinhos iam para o jornal diário e os mais pobrinhos para o mini jornal. Você entendeu? Quem ia para São Vicente era mini jornal. Quem ia para as Bahamas saía no diário. Então a gente separava o joio do trigo. E quando é que você foi para o Jornal de Barretos? Vou contar. Aí eu estava lá. Um dia, gente, é tudo por Deus. Eu odeio casamento. Odeio. Casamento e velório. Não gosto. De ir? Que os dois falam de morte, mesma coisa, né? Então... Mas você não gosta de ir, você não gosta de ser convidado, você não gosta do quê? Não gosto de nada. Não gosto de nada. O povo nem me convida mais. Mas você já casou na igreja? Já casei, então. Já casei, mas... Você já casou uma vez lá atrás. Talvez foi por isso que todo mundo aqui que está assistindo e nos conhece está esperando eu te perguntar se é verdade. O meu casamento com mulher foi um acontecimento. O que era? A década de 80 ou 90? 80. Eu só sei que não ri, senão você não vai pro céu. Eu tinha 24 anos. Década de 80. Aí, quando eu cheguei na igreja, tava lotado, tinha gente pendurada na árvore. Eu fui na igreja, eu nem te conhecia. E sabe por que teve... Foi por curiosidade. Não, o povo queria saber... A Maria Badia era madrinha. O povo queria saber quem que ia entrar de noiva. Aí foi um sucesso. E para quem quer saber e tal, e eu não tenho problema nenhum de falar, só não gosto de aprofundar. Eu casei apaixonado por mulher, sim, não era travesti, era mulher, lindíssima, cobiçadíssima, prima da Márcia Elias, Lívia. Casei porque eu era apaixonado, a gente ria, brincava, cantava, bebia, passeava. Quando o convite da Gráfica Barretos chegou, estou fazendo propaganda, olha, brinquei com você. Chegou. Não, mas o Deurinho faz parte também, meu amigo de infância. Convite inclusive. De casamento para ser chique era desse tamanho. Era, na época era. Mudou da água pro vinho. O relacionamento. Olha, agora eu sou assim. Ela mudou? Ela. Você não? Não. Eu agora é assim. Por exemplo, uma das maiores brigas. Escuta, você é um homem casado agora. Você não pode entrar no Grêmio dando beijo, cumprimentando todo mundo. Você tem que ter uma postura. Mas será que alguém influenciou com ela o fato de você ser afeminado, de você já ter a fama de ser gay? Não sei. Porque você já tinha. Agora eu não estou nem perguntando, estou afirmando, hein? Né? Porque podcast não tem problema. Mas você sabe que quando eu casei virgem de homem. Não, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Verdade. Não sexualiza. Porque vamos dizer uma coisa. De gênero, não de sexo. Muita gente fala assim, por exemplo... ele não tem filho não, porque ele é viado, né? Ele é gay, não sei o quê. Gente, funciona igualzinho. Fica duro, tem esperma, tem ejaculação, a mesma coisa. Só a gente não pode lembrar que tá
comendo peru e sabendo que é mortadela. Tem que saber isso. E era uma delícia a nossa vida. Transava dentro do carro, eu tinha um Fusca branco. Transava dentro do carro. Você estava apaixonado. Nós dois estávamos, só que mudou. Na lua de mel eu lembro que os lençóis, as coisas eram de cetim. Eu escorreguei, eu caí. E aquele tesão que tinha, por exemplo... no namoro. Vamos aqui embaixo da mesa? Não, agora é assim, eu não sou puta. É uma senhora casada. Tal. E aí isso te afetou? Isso afetou o relacionamento acabou. Eu falei, eu não quero mais. Tanto é que ela deve ter contado para a mãe dela foi na casa da minha mãe e falou assim, ó, Lolo Arnaldo é viado? Aí ela falou, eu não sei. Ela falou, porque a minha filha falou que antes eles transavam, casou, não transou mais. Falei, pergunta para ela, alguma coisa aconteceu. Aí um belo dia eu não aguentei mais, eu acordei, a mala dela estava embaixo da cama, arrumada já. Porque ela não era de Barretos. Não, eu arrumei e falei, nós vamos viajar. Aí, para onde nós vamos? Falei, vou te devolver para tua mãe, lá em São Paulo. Botei ela no carro, levei e falei, olha, essa aqui tá tua filha, estou te devolvendo, um pouquinho usada, mas estou devolvendo. Não quero mais. E voltei. Mas assim, chorei a viagem inteira. E você teve algum relacionamento com mulher depois disso? Não. E quando é que você tomou consciência? Sou gay. Quando eu tomei a consciência que eu era... Na verdade, eu não dormi e falei assim, ai, gente, eu acho que eu vou ser gay. Não é assim, não. né? Ai, eu vou ser... Virou gay. Adoro quando fala assim, aprender. Ai, cuidado que vira. Um gay vira. Eu gostei do Lombardi ali, eu acho que eu vou ser igual o Lombardi. Não. A gente é. Pode beber no mesmo copo que não contamina, né? E outra coisa, muita gente falou assim, tadinho, você casou para a sociedade, né? Para mostrar para seu pai, para sua mãe e para a sociedade. Eu falei, não foi isso. Não você foi. Realmente estava apaixonado? Eu estava apaixonado, era muito gostoso, você entendeu? Aí ela foi embora, aí eu peguei, contratei advogado, ela contratou o Melick, eu contratei o Lute Fala Miziara, falei, nós vamos dividir tudo. Aí eu liguei para ela, falei, vem tal dia aqui. Chegou aí na casa, estava tudo separado. Isso aqui, quem deu? Luciana Gomes, então é meu. Isso aqui, quem deu? Tal, e não sei o quê. E foi assim e acabou. Você entendeu? Aí civilizadamente. Civilizadamente. Aí eu fiquei um tempo sozinho na casa. Porque eu aluguei uma casa lá da Casa São João, do Fião, ali na Celina, perto da que eu moro hoje, na esquina. Aí eu fiquei sozinho, não sei o quê, e aí eu lembro que eu falei, não tenho o que fazer, não sei o quê, e eu fui dar volta num belo dia, sabe? Conheci um cara e aconteceu, eu falei, nossa, gostoso. É disso que eu gosto. É disso que eu gosto. Aí tinha uma reforma, é a velha história quem mora de aluguel, eu tinha que entregar a casa, mas tinha que consertar o piso. E não me vai um boy consertar o piso lá em casa, maravilhoso. E eu e ele sozinho e tal, não sei o quê. Aí, aquelas cantadas de gay ridícula. Eu falei, você não quer tomar um banho, se refrescar? Ele aceitou? Ele aceitou e aí foi. E aí foi indo. Aí, Arnaldo, e você era solteiro, você já tinha se separado. Aí Arnaldo, deixa eu te perguntar uma coisa. Do boi. Você já era colunista social, você já estava envolvido com o mundo da comunicação. Já tinha é mais um nome... aceitável essa profissão quando a pessoa se assume gay? Vem cá, que eu vou... Isso aqui, por causa disso aqui. Por isso quem que ousaria de falar mal de mim na época? Mas você sofreu preconceito? Não. Você não vê esse preconceito? Não. A minha mãe chegou, eu nunca levei um homem em casa e falei assim, mãe, esse aqui é o Beto. Mãe, esse aqui é o João. Mãe, esse aqui é o Lombardi. Não. Lombardi está falando que não. Está falando que não, Aí nunca aconteceu isso. O único homem que eu levei foi o Danilo. Foi o primeiro. Porque foi amor. Eu sou muito sincero. Foi amor, à primeira vista, e lá se vão 26 anos. E muito cá entre nós. Não era lá um... Aí eu vou participar, porque eu já era sua amiga íntima, né? Não era lá um homem, era um menino. Hoje, talvez, você seria, a palavra de novo, cancelado por pedofilia. Não era pedofilia, atentado violento ao pudor. Mas hoje eu tenho... não existia essa palavra. Hoje eu tenho uma Arani que que te ajudaria, que me ajudaria e tal. Aí eu cheguei, foi assim, eu vou contar. Porque ele era menor. Né? Ele tinha menos de 18. É bonitinha a história. Mãe, eu tô aqui em Ribeirão. Fazendo o quê? Tô curtindo aqui. Com quem que você tá? Falei, com um amigo meu. Nossa, Arnaldo, você só sai com homem, né?
Falei, aham, porque eu gosto. Ah, para de palhaçada, eu não gosto quando você brinca comigo. Nossa, tem a Sandra Maraieca, a minha mãe, o sonho dela é que eu casasse com a Sandra Maraieca. Ah, mesmo? É. Tem a Sandra Maraieca, ela falava os 3 nomes. Você podia Mas ir eu com não consigo ela. falar Sandra. Eu falo Sandra Maraieca. Sandra Maraieca. Você podia ir com ela. Falei, mãe, deixa eu te falar, eu gosto de homem, eu gosto de companhia de homem. Por telefone. Arnaldo, chegando em casa, nós conversamos. Aí eu cheguei e falei, Arnaldo, que brincadeira foi essa? Eu falei, a brincadeira é essa, eu gosto de homem. Arnaldo, então você estava passando na época aquela novela, esqueci o nome, que o cara, isso que estraga, viu? O cara, você vai ser igual o Albert? Falei, Deus, meu pai chegou e falou assim, ó, a partir de agora você vai passar batom e usar brinco e salto alto? Eu falei, não, nem tanto, eu não gosto. Eu não quero ser mulher, eu amo mulher, adoro mulher, mas eu não quero ser mulher. E não tudo quero. bem se quisesse também, que é outro tipo de gênero, e tudo bem respeitava. também. Minha mãe pegou e falou assim, Arnaldo, por que você nunca me contou? Eu falei, porque você nunca perguntou. Se você tivesse perguntado, eu contava. Mas teve drama? Teve. Teve drama? Teve. Ela chorou? Aí eu falei, eu vou levar o Danilo em casa. Aqui você não aparece. Aí eu cheguei, agora a cena é linda, assim, bem de novela. Cheguei com um carro automático, abri os vidros, abri o portão elétrico, meti o carro lá dentro. A minha mãe parada assim, igual a rainha da Inglaterra. Você entra, este viado não entra. Que mãe de gay sempre acha que o viado é o outro. A influência era meu do menino, filho é machão, tadinho. come tudo, tal. Deve ser com a cabeça do meu filho, coitadinho. É uma aventura, isso vai passar. E o Danilo, aquele menino tímido, quietinho. Aí eu peguei e falei, eu não entro? Tá bom, então tchau. Fui embora, engatei e fui embora. Fiquei 1 mês sem aparecer em casa. Cortei todas as contas, que sempre eu fui o mantenedor da casa, porque meu pai ganhava o salário, R$1.500 por mês, não tinha condição. Então eu pagava empregada, plano de saúde, luxo, decoração, tudo que você podia imaginar. Eu frequentei a você casa frequentou? dele muito. Aí meu pai um dia me liga a cobrar. Falei, uai, por que a cobrar? Porque cortou o telefone. Ó, eu fui lá no hospital e o plano está cortado. Eu falei, assim... Ó, a Regina também, a empregada, ela falou que está sem receber. Eu falei, ela não vai receber. É dinheiro de viado, né? É dinheiro sujo. Eu não vou pagar. Acabou. Vocês não querem eu aí Você alugou dentro? uma casa para você e foi morar com o Danilo? Não, na 7 eu tinha um escritório. Você foi morar no escritório. Aí eu transformei a casa, o escritório numa casa. E ficamos lá. Aí eu só sei que eu fiquei nesse tempo. Agora, eu tenho uma teoria, com todo respeito à minha mãe que morreu, meu pai que morreu, eu tenho uma teoria... Aliás, que mãe, que pai, a gente tem que fazer verdade. uma pausa aí, porque a sua mãe foi um pouco minha mãe quando a minha morreu. Verdade. Né? E não posso nem ficar falando muito que eu me emociono. Pela segunda mãe vez, amorosa, né? Mãe amorosa, né? Mãe amorosa. Aí eu só sei que eu tenho uma teoria que vai chocar, inclusive, você. Mãe não aceita filho gay. A única mãe que aceita filho gay, torce e vibra, chama-se Tereza Hortali. Ai, Arnaldo, arruma um homem para esse cara aí, porque, nossa, ele tem que arrumar, pelo amor de Deus. Ela é assim, né? A minha mãe... Mãe de Marcelo Hortali. Ela morreu e eu sabendo, não estou sujando a imagem dela, a memória dela, me perdoe, mas ela... aceitou o Danilo, primeiro porque o Danilo é maravilhoso. Sim. Né? Se ele fosse uma encrenca, uma tranqueira, ela não ia querer. Mas acho que fizeram uma reunião lá os 3 e falaram assim, ó, gente, ruim com ele, pior sem ele. Vamos aceitar, deixa ele fazer o que ele quer, porque senão a verba vai cortar. Do momento que minha mãe falou, pode trazer ele aqui. Aí eu paguei o plano de saúde, botei em dia o salário da empregada. Você usou o poder econômico a seu favor, digamos assim. Vou até ser mais romântica, porque eu tô boazinha hoje com você. Você usou o poder econômico a favor do amor. Porque até então você tinha boys. Você pegava meninos. Pegava. O Danilo, você virou as costas para todo mundo que falou mal. E assumi. E falou, este é o homem da minha vida. É um amor que eu não sei... É difícil falar, explica, eu não sei explicar. Mas o amor não precisa de explicação. Precisa. No meu Facebook, tem Facebook ainda? Tem, né? Tem. No Facebook eu coloquei... E você tem programa lá no Facebook, tá? Eu sou o Arnaldo Tadeu Campos e eu não tenho direito a pedir nada mais para Deus, porque Deus me deu o Danilo e deu o Pedro.
eu estou proibido de pedir. Eu não posso pedir mais nada. É um amor e muita coisa aconteceu, muitas águas rolaram, nós fomos se adaptando. Nenhum casal caminha em linha reta juntos. Não. As tormentas. Fomos como se qualquer adaptando. casal hétero, o casal que decide ficar junto, independente de ser gay ou não, tem as crises também. Imagine, por exemplo, quem aqui tem mais de 26 anos de casado, de relacionamento? É difícil. Nós encontramos... 28. Não, que nem agora, 28. Que nem agora, o Danilo estava tomando banho, eu cheguei lá, falei assim, abri o box assim, falei, como é que eu tô? Ai, você tá bonitinho, tá bacana, tá legal. Ah, então tá, dei um beijinho, ele falou, boa sorte, vim. O Pedro, ai, você tá tão bonitinho. Gente, eu quero o quê da vida? Pedro é teu filho. Eu quero o quê? Descobrimos outra coisa também, isso eu descobri há um tempo atrás, cada um tem seu quarto. Ah, é? Agora vocês estão casados moderno? Cada um tem. O Pedro tem um quarto dele que ele dormia com a gente. Não. É um apartamento dele, o Danilo um apartamento tal. Só que é o seguinte, eu tô mais na cama do Danilo, o Danilo na minha. Aí eu já é Pedro... A Rita Lee falava muito isso. Aí já é uma coisa até da idade, né? Na idade sabe com a idade a gente vai ficando chato. Não, sabe? Por exemplo, e aí é espaço aí eu vou físico, fazer xixi, mais pra idade. O Danilo vai fazer cocô, senta no vaso, fala, ai, tem mijo aqui. Aí, Pedro, o que você fez aqui? Aí, eu adoro ar-condicionado. Para mim tem que estar no nevar. O Danilo é um ventilador, e ele já morre de frio. Eu gosto de assistir televisão, o Danilo não. Para que nós ficar brigando? Então, lá em casa é assim, o quarto do Pedro é aqui, levantar, não sei se pega. O do Danilo é aqui, e eu fecho a porta do corredor, Lu. É uma privacidade. Eu até me emociono. É uma sensação. Sabe o que eu olho? Eu olho assim o Pedro dormindo, o Danilo, eu falo, tudo meu. Tá tudo. Arnaldo, como que o Pedro apareceu na vida do casal? Você não vai fazer isso comigo. Lógico que vou. Não vai, já comecei. Porque você não tem útero, ali. Que eu saiba, o Danilo também não, e vocês têm um filho. Tá tudo junto ali, tá tudo juntinho. Como é que esse filho apareceu? Bom, eu, Danilo, e quem é essa bênção que apareceu? Estava casado já há muito tempo, tal, não sei o quê, papapá. Um dia eu peguei, indo para Ribeirão, minhas decisões, meus eventos, meus programas, nossa vida, tudo foi decidido em Ribeirão. Aliás, você tem uma história com Ribeirão também. nós nos encontramos em Ribeirão profissionalmente. Indo para Ribeirão, eu cheguei e falei, Nê, eu preciso conversar com você uma coisa muito séria. Aí ele falou, putz, eu também estou pensando nisso. Depois ele falou, juro que eu pensei que você fosse falar, não dá mais. Eu vou embora, tal. Eu falei, eu também pensei. Falei, puta que pariu, eu estou querendo um filho e ele quer largar de mim. Aí diminuiu a velocidade do carro e falou assim, ó, vamos adotar uma criança? Aí eu comecei a chorar. Falei, Danilo, mentira, é isso que eu ia te falar. Falei, só que tem uma coisa, adotar um filho para ter nome ou meu, ou teu, e mãe desconhecida, eu não quero. Vamos correr? Aí, na época, estava aquele... Eu nunca sou bom de leis, por isso que a gente tem Arani. Né? Eu não sabia nada. Aí, por isso que eu gosto da Dilma. A Dilma lançou o tal do União Estável. Uhum. Aí, nós chamamos o doutor Elmir Neves. Ele falou, claro, só que tem que contar com a sorte, que não é todo juiz que aceita. Uhum. Que nem Jabuticabal tem um juiz que é homofóbico, ele não aceita, ali não aceita, não aceita, vamos tentar. Pá, conseguimos união estável. Tá. No meio do caminho, o Almir falou, aí a Olga Juliana entrou na parada também, falou, escuta, por que você não casa? Eu falei, porque não dá. Falei, não, a lei já foi sancionada, que fala? A Dilma já estava em vigor, aprovou. Então hoje, por exemplo, tem o Zé aqui, oi Zé. Eu conheci o Zé, falei, Zé, vamos casar? Espera abrir o cartório, eu levo você e o Lombardi, que tem que ser um casal, eles assinam e fomos felizes para sempre, casados. Hoje o Pedro está lá, filho de Arnaldo Tadeu Campos, Danilo Caleuada, neto de, papapá. Acabou. Aí... Vamos adotar, claro, né? Entraram na fila. Entramos na fila. E é um processo doloroso. Doloroso, não. O Danilo tomou remédio, passou mal. Eu não aguentava ver criança que eu chorava. Eu acompanhei uma parte desse processo, inclusive. Eu andava no shopping de cabeça baixa procurando criança. Eu não sei por que nós nos encontramos um dia antes de uma entrevista marcada com a assistente social.
que ela ia lá na sua casa, não sei se você lembra disso. Lembro. E vocês estavam uma pilha de nervos. Porque é igual... Porque ela ia olhar, você morava numa casa com piscina e pediram para colocar grade. Grade, né? tudo tal. Aí... Aliás, até foi bom esse momento que eu vou esclarecer. Muita gente fala, o filho deles veio logo porque o Arnaldo Tadeu Campos. Gente, eu juro pela minha mãe que morreu, que não teve nada. Hoje em dia acabou isso daí. De passar na frente da fila? Acabou. Não tem como. Ninguém passa. É pública. Pública. Um belo dia, e eu, e aí? Aí, por exemplo, eu tinha a Débora, que é a Débora Donegá, tadinha, que ia me ligar, avisar. Tadinha, porque ela já faleceu, já né? faleceu, Aí, quando ela ligava, eu tremia. Aí eu coloquei Xuxa. Porque aí não assustava mais. Falei, a Xuxa tá ligando. Só que um dia a Xuxa ligou. E eu estava em Ribeirão, na Calunga, a propaganda. Aí ela tocou, falou, oi, tudo bem? Falei, fala, Débora, pelo amor de Deus. Ela falou, você tá onde? Falei, em Ribeirão. Tem loja de tinta aí? Falei, tem. Compra tinta Souvenir azul. Porque é menino. Falei, por quê? Porque é menino, é o Pedro e tá aqui. E você tem que vir agora em 40 minutos para poder conhecer o Pedro. Menina do céu, você já viu carro voar? Voou. Chegamos aqui, dentro de ar-condicionado no último, chegamos molhadinho. Mas como é que foi esse primeiro contato? Porque o Pedro já tinha uma certa idade, ele não era um bebezinho. 2 anos e 10 meses. Uhum. Aí ela falou, tem o Pedro e tem o... Nossa, gente, esqueci. Eu vou lembrar depois. E tem outro menino. Vocês podem escolher. Aí eu já comecei a não gostar das coisas. Escolher, eu falei, eu não estou escolhendo carro, laranja, nada, né? Aí, só sei que ela falou, vamos marcar para amanhã, então, para vocês irem no abrigo. Ei, menina. Aí fomos no abrigo. Chegamos lá, aí ela falou, olha, um dos meninos chegou da escolinha agora, ele está tomando banho. Luciana Gomes, eu acho que eu vou conseguir contar, porque eu não consigo contar. A hora que abriu a porta, aquele preguinho, toquinho, andando. E... Ele já era lindo, eu lembro que ele já era lindo. Oi, eu abracei ele e falei, oi, meu filho. Oi? Eu falei, eu sou seu pai. A impressão que eu tinha é que ele estava viajando e ele... Voltou. E ele voltou. Eu abracei, eu tinha certeza que era ele já. Certeza absoluta. E o Danilo do teu lado? O Danilo pegou e sentiu a mesma coisa. E o outro menininho estava lá e... Não é que eu fiz pouco caso, eu não senti. E eu pago a língua toda. Eu falei, gente, amor entre homem e mulher não dá certo. Quanto mais entre 2 homens. Não vou casar nunca. Você disse isso. Outra coisa que você disse, nunca quero ter criança na minha vida. Odiava criança. Você falava assim, eu vou falar uma frase aqui, agora quem vai ser cancelada sou eu. Você falava assim, dentro da minha casa, com a minha filha, que na época era criancinha, Carol era neném, você falava assim, criança pra mim só acebolada. Assada com uma maçã na boca. Você falava isso. Falava, atrocidade. Adoro criança morta. Uma outra coisa que você dizia muito. Imagina, se eu vou adotar uma criança preta. Tá doido, já é filho de viado. Você falava isso. Verdade. Outras coisas você falava muito pesadas que eu não pretendo nem lembrar na minha vida. Verdade. Você falou, nós começamos a conversa falando de cancelamento, Arnaldo. E que eu falei que você inventou o cancelamento muito antes dele existir. Você já foi ameaçado de morte por coisas que você escreveu no jornal? Já. Né? Você já teve perseguição, você já ameaçaram te bater. O ex-marido da Leusa, ela ligava para mim, o Quingão, e falava assim, Quingão não mata, Quingão manda matar. Eu ouvia isso direto. Secretária eletrônica, se alguém lembra disso, tinha, Quingão não mata, manda matar. Teve um dia que um cara foi lá, não vou falar o nome, apesar que ele está preso hoje. Ele chegou em casa e ele fazia assim, quero conversar com você, e o revólver aqui. E eu de perna cruzada, linda, conversando, tal, não sei o quê. Você não tinha medo dessas vidas com as quais você mexia só pelas palavras? Não. A minha mãe, no corredor, com uma panela de pressão, assim. Se ele entrar, eu bato. Aí ele foi embora. Falei, vai embora e tal, não sei o quê. Não é com a mulher que eu estou mexendo. Menina do céu, ali mesmo já saiu tudo o que tinha que sair já.
Porque eu sou assim, na hora eu enfrento, depois eu amoleço. E teve outros casos, ganhei processo, tal, não sei o quê. E você falava e escrevia coisas pesadas. Falava, escrevia. Você mexeu com vidas, casamentos de pessoas. Que tá. Se você me perguntar, e hoje? Depois, quando eu era livre, leve, lindo e solto, olha a pretensão, eu era dono de mim. E eu pegava carro de madrugada, Lu, vamos em Ribeirão, mas tá chovendo, o carro tem capota. E ia para Ribeirão. E dinheiro? Eu conheço uns porteiros lá. Eu ia e tal. Um dia eu fui e falei, mãe, não vai dar tempo de dormir em casa hoje, porque estou aqui no Guarujá. Liguei do orelhão em frente do Hotel La Plage, lá, do shopping. Depois que eu conheci o Danilo, eu falei, opa, eu tirei o Danilo da casa dele, tudo bem que ele veio de livre e espontânea vontade, e eu trouxe para casa. Eu tenho uma obrigação. Depois veio o Pedro, aí que piorou. Você é outro Arnaldo depois do Pedro? Completamente diferente, completamente. Eu nunca fiz grandes besteiras, mas hoje eu penso assim, putz, se eu fizer isso, já pensou amanhã lá no colégio? Pedro, vi teu pai ontem, que seja bebendo num bar, você entendeu? Isso Deus nunca foi do seu comportamento. Perdoe. Mas tem coisinhas em outros ambientes que a gente sabe que então, você viveu, digamos assim. Não, mas não faço de jeito nenhum, você entendeu? Não e faço. Mexer com a vida das pessoas pelas palavras. Te deu audiência, te deu prestígio, te deu Cheguei dinheiro. A conversar com Você bispo. acha que a sociedade mudou também? Mudou. Hoje não se admite. O politicamente correto para você, como que é hoje? Ô Lu, antigamente você falava assim, bomba, né? Bomba também. Luciana Gomes largou do marido e já está com outro. Na época, eu lembro que uma tia minha, uma vez, em 1970, escreveu uma carta para minha mãe. A minha mãe, tiveram que passar álcool nela. Mãe, o que foi? É o vô que morreu. Pior, meu mundo acabou, minha mãe desmaiou, passaram o álcool. Conta agora o que aconteceu. A Dita vai casar com um desquitado. Era pior que o pai morrer. Então, hoje em dia, eu chegar e falar assim, ô Lu, não é isso, hein, gente? Eu e Danilo resolvemos, estamos morando com 2 homens lá em casa. Ô Lu, sabe o que eu vou dizer? E aí, mas tá bom? Voltou tá o paixão? Tá feliz? Né? Vocês estão mais apaixonados? Para dar um gás? Então, por exemplo, fulano largou, sabe aquele cara que namorava aquela moça linda? Ele largou e tá com um barman agora, tá com um garçom, tá com sei lá o quê, com um pedreiro e tal. Isso não escandaliza mais. Na minha época, sim. Hoje, se eu colocar umas notas dessa, é água com açúcar. E as pessoas te cobravam isso também. Quando você passava a coluna muito tempo sem colocar a loira de branco. A loira, eu lembro dessa loira. Ela não existe. Existe. É a loira do banheiro. Isso aí como chama? É lenda urbana. Essa loira nunca existiu. Não é possível, Arnaldo. Eram muitos casamentos que essa loira acabava. E sabe uma coisa que eu sofri muito também? A tal da credibilidade. Vamos supor, você chegava para a Tamires e falava assim, ó, gente, tem um ex-prefeito aí que largou da mulher e está com um homem. Que é isso, Lu? Quem me contou foi o Arnaldo. Bom, se o Arnaldo falou, então é verdade. Alguma coisa, algum fundo de verdade. Eu paguei por isso. Tanto é que uma vez um cara foi me matar em casa com um revólver, porque a fulana, gerente do Magazine Mulher, falou que foi você que contou para ela. Naquela época tinha extensão, você lembra? Falei, pera um pouquinho. Como é que chama a moça? Sei lá, Maria. Pipipi. Não, pipipi não. Oi, tudo bem? Quem fala? Oi, Maria, o Arnaldo Tadeu Campos. Ai, meu Deus, mentira. Gente, o meu sonho é falar com você. Quer me conhecer? Nossa, gente, eu estou até querendo desmaiar. Mas a gente não se conhece? Arnaldo, quem sou eu para ter amizade com o Arnaldo Tadeu Campos? Aí eu falei, pera um pouquinho que tem alguém na linha que quer falar com você. E aí desmentiu. Desmentiu. Então eu paguei. Hoje não cabe mais. A sociedade é que não aceita. Não. E como é que você se reinventou para isso? Sendo marido, pai de família, um pai amoroso, porque você às vezes permissivo demais, tá? Mas hoje o assunto de casa foi esse. Você é o permissivo da casa, né? É o que não impõe a ordem, né? Eu preciso trabalhar isso porque é outro tema para outros programas. Ela se autoconvidando depois. Porque o Danilo já superou, eu ainda seguro o adotado.
Tadinho, já sofreu tanto, pra que eu... Compensa. Sabe? Quer compensar Só com que eu brinquedos? tenho que Hoje brinquedo não, porque ele é um Não. adolescente. Hoje né? eu tenho que tratar ele normal, como todo mundo trata, só que eu super protejo. Tal. Então, por exemplo, hoje tem fofoca, tem uma que está circulando na cidade que está pegando fogo, querem saber por quem que traiu da mulher lindíssima que tinha do lado, tal. E chega para mim e pergunta, e se eu não sei, como você não sabe? Eu falei, eu não sei, gente, eu não sei. Mas hoje você não sabe porque não sabe ou porque nem se interessa em saber? Não me interesso. Sabe o que eu faço? Exemplo, hein? Luciana Gomes está mal porque ela foi traída. Eu pego o WhatsApp, Lu, tá tudo bem? Tá precisando de alguma coisa? Quer desabafar? Quer que eu meto a língua no ex para acabar com a raça dele? Onde é que estava esse coração peludo? Eu não sei. Esse coração foi Eu não depilado, sei. que a gente falou, Eu coração não sei. peludo. Eu Arnaldo, sei outra de coisa. muita Você coisa. reinventou o brag chic. É. E aí, quando você reinventou o brag chic, já fora de, digamos assim, de ambiente, né? Que já não. Brega e chique não existe mais. O que é brega é brega. A pessoa usa o que ela quiser hoje. Ah, mas ainda tem, né, Lu? Mas você reinventou Igual, de uma maneira. Vai dizer que você não vê uma amiga sua, vê uma pessoa na rua e fala assim, gente, coitada, ela não tem amiga. Não, talvez eu diria, eu não usaria, mas ela tá se sentindo. Lu, Barretos tem gente é uma que segura o cidade look. muito chique, mas muito elegante, mas tem cada mulher que ela não tem espelho e não tem amiga. Mas hoje não tem mais isso. Hoje não tem esse julgamento dos Lu, corpos tem, alheios. Sim, tem. E você Vira reinventou. gozação, todo mundo ri. Você reinventou o brag chic de uma maneira em que você colocou o chique como marketing. Você foi muito esperto. Fui. Você põe os seus patrocinadores no chique. Acabou. Então, se essa mulher que você está rindo dela, e não é todo mundo que ri, e você está rindo dela, se ela amanhã te patrocinar, ela vira chique. Vira. Por exemplo, vira. Nossa, bem, vira, sou sincero. Ô, Lu, o negócio é o seguinte, e outra coisa, eu sempre fui sincero. De uns anos para cá, uns 10, 20 anos para cá, parece que a dose de sinceridade veio com tudo. Eu tenho até mas medo. a idade nos ajuda. Eu sou do tipo assim, ai, Arnaldo, que você não foi lá em casa, estava tão gostoso, foi porque eu não quis. Sabe qual é o meu divertimento? Agora, você sempre foi a pessoa que a gente convida e você pergunta quem vai. Opa! Dependendo de quem vai, eu não vou. Quem vai, Lu? Você entendeu? Sempre pergunta isso. Às vezes, quando eu ia em eventos, Arnaldo, você vai no evento, qual a tua exigência? Eu falava, eu quero a mesa perto do banheiro e perto da porta, porque a hora que eu quiser ir embora eu vou. Que nem jantar da Cíbia não me pega mais. E nos seus eventos? Hã? E nos seus eventos? Eu falo que eu vou, mas porque eu sou obrigado, mas eu curto. No ícone. Mas tem vezes que você está cansado no final e quer que as pessoas vão embora. O pessoal fala, Arnaldo, vai de mesa em mesa conversar com o povo. Eu falo, eu não sou noiva. Que noiva fica, tá tudo bem, tá sendo bem servido. Certo, vai falar, não, tá horror, a maionese tá azeda. Mas no seu casamento, que eu fui também, muito obrigada pelo convite. Qual dos dois? O que teve festa, Oba, óbvio, né? O casamento de verdade. Da festa, né? Na você velhinha. foi, e você... É que eram poucas mesas. Mas e você estava tão tá. feliz, ali, Arnaldo. até me perdoe, por exemplo, ali eu tentei colocar, eu e o Danilo, mais eu, porque eu sou mais conhecido que ele, aliás, misturou tudo. Pessoas que têm a ver com a gente, que têm história da gente. Ah, mas você chamou o prefeito da época. Não, o Guilherme foi muito legal comigo. Mas até hoje ele gosta muito de você. Sabe? E vocês... A revista Fato tá de volta por causa dele. Ah, lógico que ele bancou, né? Não. Ele chegou para mim e falou, escuta, eu encontrei com uma mulher hoje que ela falou, não gostava de você. Passei a amar depois que eu li a sua entrevista na Fato. Por que você não volta com a Fato? Ah, não sei. Não. Volta que eu te ajudo, eu apresento uns empresários e tal. E a revista Fato voltou. Ela ia acabar. Eu me lembro que eu estava nessa história. Você estava nessa história. Então, não é isso, sabe? Ah, mas é bacana convidar e não sei o quê. Tem gente que fala, nossa, você não convidou fulano? Eu falo, não conheço. Porque hoje todo mundo é amigo de todo mundo, né? Pelas redes sociais. Hoje todo mundo virou colunista. Antes da gente falar hoje todo mundo virou apresentador. Antes da gente falar dessa fase que você odeia, que é a dos influencers, eu preciso fazer o meu comercial. Por favor. Eu com você parando a entrevista para fazer merchan. Que momento, Arnaldo? Que momento? E de um produto que eu gosto, admiro. Ronaldo, para mim, é uma das pessoas mais assim influentes, mais importantes, tal, ele, toda a família, tal, a Selma, tal. É uma marca, pena que o barretense não dá
Aí vai no mercado e compra. Tem ODD ainda? ODD, vou falar ODD, vai e compra ODD. Mas veja bem. Tem que comprar da Multishine. Estes produtos da Multishine, eles não têm, se você for ver, eles não têm um concorrente. Não tem similar. Desse comercialzão. Não como tem. Era o ADD antigamente. Porque ele é um produto de alta tecnologia. E é de uma eficiência que, às vezes, o brasileiro, não é nem, eu estou falando do barretense, o brasileiro não lê rótulo. Eu ia falar isso agora. Né? Então, você comprei um produto na Multishine, estragou meu piso, estragou, louca, porque você não leu o rótulo. Quando a gente fala, por exemplo, do flotador, que eu falei esses dias, é forte. Uma menina me ligou e falou, Lu, até posso falar porque eu dei de presente para ela, a minha parede com uma chuva, a calha estava entupida, voltou, a parede desceu aquela água de chuva, manchou inteira. Eu economizei tinta, eu fui lá, dissolvi do jeito que o rótulo manda, uma parte por 10 de água, passei na parede, a parede ficou limpinha. Por quê? Porque não é um produto de uso imediato, é um produto de alta tecnologia. São produtos então, milagrosos. Se você ler minimamente isso aqui, brasileiro que está escrito não lê, aqui, né, Lu? você tem um produto excelente, esse flotador. Claro que tem também os produtos de uso imediato, mas ele tem uma tecnologia, por exemplo, para limpar de carro, para limpeza de carro, que é absurda. Ô, Lu, você imagina quanto tempo o Ronaldo botou na prateleira, levou para colocar esse produto na prateleira? Ele adora estudar, pesquisa, usa, tudo isso com respeito ao meio ambiente, que é o mais legal. Né? Então, eu tenho muito prazer de ter a Multishine como patrocinadora, por isso, pelo conceito que a Multishine traz para a nossa vida. E ele não vai vir aqui? Ele vem. Nós conversamos essa semana sobre isso. Eu acho que Barretos é a capital da ingratidão. O pessoal tem que fica bajulando pessoa aí que não tem nada a ver. Ele está viajando. Semana que vem era com ele. Ele teve que fazer uma viagem. Eu não vou falar que dia que a gente está gravando, para você assistir o dia que você quiser. É verdade. Mas ele vem, claro que ele vem, porque ele tem uma história lindíssima também. Assim como já me perguntaram, Arani não vai vir, já que você faz lá dentro da casa dela? Verdade. Não é a casa, ela mora em outro lugar. Tá? Ela mora em outro porque lugar. O povo acha que o prédio no é tão Parque grande. Das Flores maravilhosa numa mansão. Uma casa linda. Ela acha que o prédio é tão grande que ela até deve morar aqui. Mas não, tem um escritório. A L tem todos 2 andares de coworking. Vamos ver imagens? Temos imagens, por favor? Ele assiste o programa mesmo. Temos gente, imagens? Olha lá. Então a gente tem aqui toda uma estrutura de coworking com móveis, internet, telefone com pessoas para atender a porta, anotar recados se você precisar. Mas ar-condicionado, obviamente, mas acima de tudo, num prédio maravilhoso. Nossa, é um cartão postal. Mas assim, de alta qualidade, nos detalhes, e em frente à região dos lagos. A gente se sente aqui na Faria Lima, né? Não é uma coisa meio, né? Só que tem a região dos lagos para você olhar se você tiver. Surreal. E o pôr do sol e parabéns pelo Ronaldo de estar patrocinando, porque investindo dinheiro e tal, porque só Deus, nós e algumas pessoas sabem o que é colocar um programa no ar. Mesmo que seja pela internet. Porque eu vou falar, podcast é mais fácil, com a qualidade do Lombardes, da Lombardes Produtora, não. De pai para filho. Com a qualidade. Já está de pai para filho e para neto já, edição Cornélio Júnior, edição Carol. Mas cadê o Cornélio? Cornélio está aí, tá trabalhando. O homem da empada. Está trabalhando neste programa em que você está. Empada, depois eu conto, Está trabalhando nesse programa que você está, ele faz edição final também, junto com a Carolina, filha dele, por acaso minha também, né? Que bacana, lindo. Todo mundo, a família inteira está envolvida, Isso tá? é bom. Iluminação é do Márcio Paulo, meu marido. Todo mundo, a família inteira lá envolvida. Lá em casa só falta o Pedro aderir, tá? Mas eu tô deixando, né? Eu e o Danilo estamos deixando. Eu tô adotando a Tamires Furniel também, porque tá comigo. Quiser falar em adoção, eu sou expert, você entendeu? Né, Tamires? A Tamires está na produção. Por falar em adoção... E a jornalista da Parceria Comunicação. Tô fazendo propaganda todo mundo. Tô diante de você, acho que eu fui contaminada com essa história do merchan. Mas ó, voltando ao assunto lá, só para... Porque às vezes a pessoa vai falar assim, ele não contou e a Lu não perguntou sobre a adoção. Aí, por exemplo, a gente conheceu o Pedro, eu me apaixonei, aí eu e Danilo pegamos o carro, fomos embora, da região dos lagos até onde é que a gente morava, no sítio, sem abrir a boca. Silêncio, nem rádio ligamos, nem nada. Chegamos em casa, virei para a cara dele, que eu e o Danilo temos uma cumplicidade que você não tem noção. Eu olhei para ele, é o Pedro. Ele falou, é o Pedro. Peguei o telefone,
falei com a Débora, aí falou, fala com a assistente social. Quanto tempo? Desse Aí, dia até ele vir definitivamente para sua casa? Um mês. Um mês? Um mês. Um mês de sofrimento. Sofrimento. Aí, e teve um feriado, Dia das Crianças, Dia de Nossa Senhora no meio para atrapalhar, que a gente ficou esperando os juízes voltar e tal. Aí vem a parte, não é ruim, a parte dolorosa. Ainda bem que a pessoa que fez isso já foi exonerada do cargo. Eu liguei e falei, olha, é o Pedro. Ah, não, vamos esperar, você está sendo muito precipitado. Amanhã vai entrar 2 loirinhos aqui, que é a coisa mais linda de olho azul. Falei, o quê? Meu Deus. O meu filho é o Pedro. Ou então espera que vai entrar um branquinho e não sei o quê. Falei, escuta, Foi você teu primeiro está... contato com o racismo que Foi. o Pedro iria Você sofrer. está me desrespeitando. Aí eu descobri que ela estava vendo com um casal de pastores, porque ela na reunião lá do fórum disse que chegou e falou assim, essa criança já não tem pai, já não tem mãe, não sei o quê, vai para um lar de 2 homens, essa criança precisa de uma mãe, de uma família perfeita. Eu tenho um erro, eu não sei o nome do juiz na época. O juiz disse que ele chegou, bateu o pau na mesa, eu vou ser preso, né? Bateu e falou assim, a prioridade dessa casa, que é o fórum aqui do lado, é a adoção de homoafetivos. Vou te fazer uma pergunta. Você conhece algum casal de gay que falou assim, ah, que pena, o João e o João devolveu o filho porque estava dando muito trabalho? Não. Ah, não sei o quê. Não. Agora e de homem e mulher? Já conheço casais de gays que se separaram e tem guarda compartilhada. Então, aí ele falou, é prioridade. Tanto é que já sabiam da nossa história no fórum, e eles vasculham, eles só não mexeram no SPC e Serasa, senão eu estava sem filho até hoje. Fotos, gente, fotos, vocês não sabem disso, e não é segredo, fotos de toda a casa, guarda-roupa. Aí um dia eu estava em casa, tocou... Ou seja, é um processo sério. Sério, tocou o interfone, eu sou do fórum, eu vim fazer a visita técnica. Ela chegou... Aceita um café? Não posso. Eu quero ir no quartinho da bagunça. Como assim? No quartinho da bagunça. Eu não sei se você sabe esse lado meu. Eu sou maníaca, louca. Ela entrou no quartinho da lavanderia, os produtos um atrás do outro, pano de chão dobradinho, vassoura pendurada. Ela falou, você abre o portão, eu vou embora. Falei, aconteceu alguma coisa? Eu falei, aconteceu. Se o quartinho da bagunça é desse jeito, eu não preciso nem ver a casa lá dentro. Você entendeu? Uhum. E aí, fizeram pesquisa, entrevistaram pessoas que me contaram depois. Tipo assim, Luciana, como é que é o Arnaldo? O Danilo, como é que eles brigam? Eles bebem? Eles já se separaram alguma vez? Eu fiquei sabendo depois. Você entendeu? Vasculham a vida da gente... Tal, você entendeu? De um modo incrível. E depois ela volta quando o Pedro já estava morando. É a fase de adaptação que aí eles falam, pergunta, né? O Pedro só deu uma gafe só, porque sobrava um quarto em casa. Aí a tia pode entrar aí? Nem tá não. Aí tem buça. Tem muita buça, a bruxa mora aí dentro. Eu falei, ai Pedro, imagina. Eu falei, é sim, eu quando faço as coisas erradas, o papai fala, eu vou te botar no quarto da bruxa. Eu falei, ai, criança é criança, né? Eu falei, mas passou. Mas ele dedou, é sincero igual o pai, né? E eu só sei que tá aí, você entendeu? Tá, já um adolescente? Adolescente, 14 anos e tal. E assim, sem medo de ser feliz e de falar... Não existe família perfeita, mas a que chega mais perto eu acho que é a minha, viu? Porque é tão gostoso viver lá em casa com eles, você entendeu? E você hoje é uma pessoa que fica muito em casa. Muito, mas muito. É muito mais fácil você pedir uma comida do que ir comer no restaurante. Muito em casa. Eu gosto de sair também, mas adoro ficar em casa. E você, quando sai, senta, come e vai embora. Senta, come e vai embora. Você não é de beber de grandes festas, né? Não. Nunca foi, né, Arnaldo? Não, nunca gostei. Já teve bar,
Que é um outro lado da outro programa, a história. Teve boliche. Boliche. Teve uma boate, que era um inferninho, uma boate Manhattan. E não bebia, né? Era um inferninho aquilo lá, minha filha. Nossa pertinho senhora, do Grêmio. Nossa, tinha muita poeira ali dentro. Não pode falar que era um inferninho, porque eu frequentei lá também. Eu fechei porque aliás, você me respeite que eu fui com você atrás desses muquifos. Fechei esses botecos, tudo que você teve. O Manhattan era bom, bonito, mas tinha muita poeira, muito pó. Nossa senhora, muito pó. Aí eu falei, não quero mais. Um dia eu falei, não, tô fora. Perdeu o controle, né? A faxineira não deu conta. Hoje eu não gosto de festa, pago para não ir. Só que lá atrás, em 1900 e bolinha, 46 anos atrás, eu precisava ser introduzido na sociedade. Minha mãe não conhecia ninguém, meu pai não conhecia ninguém, meus parentes, nada, tudo pobrinho. Continuo pobre, mas se é que pode existir mais pobre do que eu sou hoje. Aí eu descobri que ia ter uma noite árabe no Grêmio, em prol da PAI, e quem fazia era a Munira Khatib, dona da Marizê Boutique na 17. Fui lá, falei, oi, eu estou começando agora, colunista social, você vai fazer um evento? Vou. Olha, amor, Munira com aquela exuberância e tal. Nossa, sempre muito eu não vou te bonita, dar maquiada. o convite porque é beneficente para a PAI, mas eu posso te vender em 3 pagamentos. Falei, top, ela abriu um crediário na boutique, como se fosse comprar um vestido, e eu paguei o convite para ir na festa em 3 vezes. Que é hoje uns R$100, R$150 ou mais. É uns 1.500. Uns R$1.500. Porque é uma festa. Olha que ironia, eu paguei para ir na festa e hoje eu pago para não ir na festa. Que coisa. Arnaldo, redes sociais. Hoje você é um colunista digital. Sim. Você não está mais no jornal físico. Não. Ainda solta Tem revista. Tem uma novidade que eu vou te vez contar ou outra, aqui, que talvez você não saiba. Eu e Danilo decidimos, porque não é pesquisa que a gente fez, é tal feeling e tal. Descobrimos o quê? Nós descobrimos que tem gente que quer pegar o papel. Ainda tem. Olha que foto legal que o Arnaldo colocou. Então nós vamos fazer a versão do jornal. Pode falar o nome? Pode. Jornal Connect. Claro que pode. Você está aqui, Arnaldo, de pelo amor de Deus. segunda a domingo, de segunda a sábado online, só online, 8 páginas e tal. E no domingo, a versão impressa e colorida. E você usa todos os canais hoje. Você usa Facebook, você usa Instagram, TikTok ainda não. TikTok também, só que eu não faço dancinha, né? Tá. Mas o resto... Você usa o próprio WhatsApp, que é o aplicativo de transmissão. Isso aí o Danilo tinha que estar aqui, porque ele usa, que eu recebo. Ele é que faz tudo, né? Você entendeu? Eu recebo toda essa parte e vai... não digo nem dar um passo atrás, porque é igual a história do LP, né? Hoje o LP está na moda de novo também. Porque as pessoas têm essa necessidade. Então a gente vai manter isso daí. E esse jornal Connect... E por que eu não posso te chamar de digital influencer? Porque eu acho muito pesado. Tipo, eu sou digital influencer. Na sua cabeça, o que é um digital influencer? O que é? Nada. É um aproveitador da situação. Você não aceita ainda? Não é que eu aceito, é um fruto. Tem muita gente legal, muita gente boa, tal, mas é um fruto, é uma cria da pandemia. Você entendeu? É um vírus que escapou e tá aí, mas logo, você entendeu? Você é como aqueles atores que não admite que o modelo venha atuar em novela, né? É igual remake. É a mesma coisa, é uns colunistas Só nasceu para todos, mas a sombra para quem merece. Ô, criatura, deixa eu te falar uma coisa. Como é que eu vou comparar uma digital influencer com uma Luciana Gomes? Eu sou digital influencer também. Você é, mas você tem direito de ser, como eu tenho direito de ser também. Pega o meu WhatsApp aqui, por dia tem 4, 5. Arnaldo, você que é enjoado, qual o melhor pintor de Barretos? Arnaldo, é verdade, aquela comida daquele restaurante X... E isso é influência. Isso é, mas são 45 anos no lombo. A minha falta de educação de antigamente virou qualidade. Hoje, quando eu falo, você brincou do brega, se a mulher te pagar, tal, não é bem assim. Tem propaganda que eu não faço. Hoje você tem. Ou faço, mas eu não comento. Vamos fazer uma permuta? Não posso, porque eu não gosto das tuas coisas, você entendeu? Não gosto. Eu não como esse tipo de produto, eu não gosto, não uso. Sabe? E o que me irrita um pouco desses digitais influencers é o seguinte, ele pega o Multishine e fala, gente, o melhor desinfetante é o da Multishine. Eu só uso esse em casa. Mentira, porque não usa.
Aí passa um pouquinho, né? É assim, né? Para cima, né? Gente, eu estou aqui no Palácio da Limpeza, nem sei se existe esse nome, e Dona Filó é o melhor detergente que tem. Opa, peraí. E aí, é o Dona Filó ou é o Multishine? Então eu não gosto desse desrespeito, dessa falta de ética. Você entendeu? Eu não gosto disso. Arnaldo. Não gosto de live. A gente já tá indo pro final já. O que foi? A Ferniel quer falar comigo. Tempo. Faltou ele concluir e responder como ele entrou no Jornal de Barretos. Ah, nossa, a Ferniel tá ligada na entrevista. E falar pro Cornélio Júnior cortar isso não. Aqui, deixa assim. Bom, Jornal de Barretos. Eu estava no Jornal Diário e tal. Aí eu fui num casamento da Renata Monsef com Elias, filho da Wanda Seragina. Primeiro casamento da Renata. Primeiro casamento, Renata Monsef. Ela adorava a minha família, os pais dela, tal, não sei o quê, convidou a família toda. A gente ficou lá em cima no mezanino. Nelson Abdala, lembra dele? Muito. Chegou. Fui amiga de Joselene, filha dele, era uma das melhores amigas da minha vida. Gente. E a mulher dele, tia da Isis, foi uma das primeiras professoras que eu tive. Posso contar uma da Jo, que até hoje eu fico meio assim? Tinha o shopping antigo, né? Ela estava vendendo panela na porta. Arnaldo, eu te mandei um cartão de Natal. Eu falei, larga de ser louca, a gente está em agosto, mulher. Eu preciso falar com você. Falei, vou levar minha mãe em casa e a gente conversa. No outro dia, foi exatamente isso. Ela mandou cartões de natais para pessoas. Não era agosto, era outubro. Pertinho, mas estava cartão longe de do Natal que vendia no correio. Eu lembro que eu recebi e falei assim, a Joselene tá louca, porque nem meu aniversário é em novembro, nem meu aniversário passou, ela tá me mandando cartão de Natal. E ela comprou aqueles cartões do correio e mandou para amigos que ela queria se despedir e não sabia como. Aí eu pirei, eu falei, e depois se eu voltei lá, deu cabo à própria vida. Eu voltei lá e não estava mais lá. Aí eu fiquei durante um tempo pensando, será que eu poderia evitar? Apesar que ela planejou muito. Apesar que quem fala que vai se matar, mata. Depende, tem gente que fala, eu vou me matar. E nunca mata, né? Nunca morre, né? Mas ela planejou muito. Ela planejou. Tirado esse parênteses triste. Jornal de Barretos. Que eu tenho muita saudade dela. Aí o Nelson Abdala, com toda aquela discreta, ele é super discreto e tal. Escuta! Eu não acredito que você tá lá naquela coisa dos Monteiro, porque tinha uma rivalidade entre os dois enorme. Por que você não está no Jornal de Barretos? Porque ninguém me convidou. E se eu te convidar? Falei, eu vou, se pagar mais do que eu ganho. Amanhã nós vamos conversar. Fomos lá no Jornal de Barretos, conversamos. Foi a primeira vez que me deram sociedade na página. Falou, aqui, se você vender, na época não era 1.000, se você vender 150 para cada um, você me entrega a coluna, tá, que estamos conversando. E aí eu continuei lá. Você entendeu? Até dia desses. Quando você migrou de vez para o digital. Isso, aí eu peguei e saí, você entendeu? Eu anoiteci, não amanheci e a gente está aqui, né? Tem duas perguntas completamente diferentes para te fazer. A primeira é, você acha que esse colunismo social que se reinventa, né, agora nas redes sociais e no digital, para onde que ele vai? Qual que é a tendência hoje? Eu tenho uma opinião. Por exemplo, a Luciana Gomes, ela pode tirar uma foto. Luciana Gomes, a melhor apresentadora de podcast. Você está falando. Agora, desculpa a falta de modéstia. O Arnaldo Tadeu Campos, que tem 45 anos de colunista, colocar uma foto da Lu e falar, essa me representa, igual saiu hoje, para ela eu dou entrevista... Qual a diferença? Então você acha que ainda tem credibilidade? Claro que tem, depende de quem fala. Por exemplo, quer queiram, quer não, a gente acredita no Jornal Nacional. Saiu no Jornal Nacional, é verdade. Agora saiu no UOL, você acredita? Então a credibilidade não muda no digital. Não muda. Agora, uma outra pergunta, nada a ver com essa, mudando completamente o foco e indo para o Arnaldo, essa pessoa tão humana que apareceu aqui hoje, que chorou, inclusive. Você já pediu perdão para alguém que você sabe que você magoou com as palavras? Já. E como foi isso? Cheguei e pedi. Tem uma pessoa que eu pedi perdão, mas me arrependi, porque eu cheguei para ele e falei, você é um câncer na minha vida,
e a pessoa era de idade, eu me arrependi, só que depois eu mandei ele enfiar o que ele tinha, que no caso era um jornal, naquele lugar. Então eu não me arrependi. Eu sou igual minha mãe falava, eu perdoo da boca para fora, mas a mágoa eu guardo pro resto da vida. É mesmo? É. E tem gente que não te perdoa? Eu esqueço... Não. Tem gente que não te perdoa? Falou ou você sabe que não te perdoa? Mas não foi grandes coisas, foi bobeira, que nem, por exemplo, é duro a gente não poder falar. Teve uma mãe que um dia ligou para mim e falou assim, filho, você não tem filho ainda. O dia que você tiver, você vai entender. Não coloca mais essas fofoquinhas que você está colocando, que envolve o meu filho, que toda noite eu choro muito por causa da repercussão. Você sabe que tudo que você coloca dá repercussão. A partir daquele momento eu falei, nunca mais. Nunca e hoje mais. você tem filho. E hoje eu tenho filho. E hoje você entende essa mãe. Eu entendo. Então, mas aí uma vez eu fui conversar com o bispo, eu só não lembro que bispo que era. Eu falei, bispo, pelo amor de Deus, me ajuda. Porque eu preciso, cada vez que eu botava fofoca na coluna, aumentava 2, 3 patrocinador. E quando eu não colocava, ei Arnaldo, tua coluna tá xoxa, nem li hoje, porque não tem nada de que presta na coluna. Aí eu fiquei, gente, e agora? Tal. Apesar que, sabe que eu tenho um capetinho em casa? O Danilo é bonzinho, né? Ele é bacaninha, ele é um anjo, né? Ele que me incendeia, ele que bota fogo. Hoje? É. Ele que bota fogo. Tem uns desafetos meus aí, famosos, tal, não sei o quê, que ele que fala, põe isso. Ah, você está muito parado. Ah, não, vamos incrementar isso daí. Vamos incrementar. E tem gente também que eu já tentei ter amizade de novo e não consegui, e vai, não sei o quê. Tem muita gente que... Eu lembro que uma vez você me entrevistou num programa de aniversário meu, e você começou assim, vou entrevistar uma pessoa que aqui em Barretos dizia assim, ou você ama ou você odeia, não tem meio termo. Tem muita gente que me odeia. Tem muita gente que me admira, tem muita gente que eu também não estou fazendo questão de... Hoje você tem meios termos, sim. Será? Eu não sou um fofo, eu reconheço que o Arnaldo é tão fofo. Hoje de manhã eu falei pro Pedro, apareceu uma mãe de um cara, o cara era traficante, o cara era bandido, todo tatuado, nada contra tatuagem. Meu filho era maravilhoso, um ser humano incrível, trabalhador. Falei, ai Pedro, não vejo a hora de eu morrer para todo mundo falar bem de mim. Porque fala, não é verdade? Arnaldo Tadeu, não morra. Nós precisamos de você. Não vou morrer, e vou dizer para você uma coisa que eu já disse, inclusive pelas suas costas, muito. Você é retrato da sociedade que te alimenta. Você traduz a sociedade com a qual você trabalha muito bem. Enquanto a sociedade pediu essa polêmica raivosa, você estava ali para dar. Quando ela parou de aceitar, você está ali para se reinventar. Você sabe, eu não gosto de jogar confete para cima. Eu decidi isso há uns tempos. Tá? Antigamente eu falava na lista das ícones lá. Esse ano mesmo, o ano passado, eu não vou citar nomes, tal. Teve uma médica que chegou para mim, chorou, falou assim, deixa eu caprichar para não dar a entender quem é. Eu estava destinada a abandonar a medicina e tirar minha própria vida. De repente você me manda um WhatsApp me convidando para ser ícones. Saí, comprei roupa, comprei sapato, o mais caro, e eu estou aqui. Sarei da depressão. Tem pessoas que falam, eu achava que ninguém, mas sei lá, se importava. Nas entrevistas, por exemplo, o que você está fazendo hoje, você sabe o que você está fazendo comigo? Você não sabe. Você não sabe. Não, você não sabe. Batendo papo. Você não sabe. Você não sabe. Já te falei, na TV me chamava para tapar buraco. Ninguém sabe, por exemplo. É engraçado. Eu nunca fui convidado para participar, ser secretário de algum governo da prefeitura. Nunca me convidaram. Não me convidaram, festa pobre, nunca. Arnaldo, a gente precisa encerrar, senão vai ficar... Tem outras coisas, mas eu não tenho mágoa, não. Eu não tenho mágoa. Mas eu sei por que eu te convidei aqui. Porque esse programa, esse podcast, nada mais é que um programa de entrevista, tem um nome. Pode aplaudir. Pode aplaudir. E você tem uma história. E você é uma pessoa que a gente pode aplaudir. Obrigado. Muito obrigada, viu? Obrigado. Eu espero... É uma amizade de 40 anos. Passamos por tantas coisas. Inclusive, já brigamos. Mas isso é uma outra história. Tá. Se você gosta da gente, ou gosta de mim, ou gosta do Arnaldo, por favor...
Siga a gente nas redes sociais, tanto eu quanto o Arnaldo, tá passando aqui embaixo. Vai lá no canal, este canal do YouTube. Você, por favor, ativa o sininho, conta para as pessoas, manda o link, porque a gente precisa de audiência para continuar contando essas histórias. Só para encerrar, por exemplo... Eu nunca vou encerrar esse programa. Nunca vai encerrar. Que nem, por exemplo, eu tenho consciência, tanto é que você perguntou, já perdi o perdão para alguém e tal, já, várias pessoas e tal. Eu, na balança, eu tenho certeza, isso aí eu tenho orgulho de dizer, que eu fiz mais bem para pessoas do que mal. Você entendeu? Posso ter usado algumas pessoas para poder ter sucesso, ter audiência, tal, não sei o quê, mas eu estava vindo para cá, pensei, meu Deus, se a Lu perguntar, eu vou falar, não sei. Eu não sei quantas pessoas eu já entrevistei na vida. Eu não sei. E deu visibilidade? Não e fez sei. Empresas venderem mais? Não, e você encontra uma pessoa... Arnaldo, hoje essa semana eu sou otorrino porque você falou um dia na coluna que aqui em Barretos precisava ter otorrino. Eu fui lá e corri, me formei. Tem pessoas que casaram por causa de uma notinha na coluna. Tem pessoas... Arnaldo, você merece aplauso. Coisa. Obrigado, a gente vai encerrar o programa. Muito obrigado. Não você vai ter que voltar. Muito obrigado. Eu volto o dia que você quiser. Até pra gente contar a nossa própria briga. E agora, eu nem lembro por que a gente brigou. Eu lembro, mas conta! Lombardi, vamos encerrar. Conta, e aí, conta. Não, agora. Eu não lembro. Pode encerrar, tá, Lombardi? Foi pro Code Boy? É lógico. Jura? Quem roubou o boy de quem? Ninguém. Ninguém.